Bem, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de banco de dados. A gente vai ver um pouco sobre normalização. Na aula anterior, a gente viu algumas questões, resolveu alguns exercícios do modelo entidade de relacionamento, tá? E a normalização, ele é uma etapa complementar a esse modelo entidade de relacionamento, que visa você ter um modelo de dados mais estável com um mínimo de redundância. Então, a normalização nada mais é do que uma sequência de etapas sucessivas que ao final você tem um modelo de dados estável com o mínimo de redundância. Então, a regra de ouro da normalização é basicamente não misturar assuntos na mesma tabela. Então, se eu tenho uma entidade de pessoa, por exemplo, eu só posso ter atributos naquela tabela relacionados à pessoa. Eu não posso ter atributos relacionados a um pedido de uma pessoa, a compra de uma pessoa, a um serviço prestado por aquela pessoa. Então, basicamente, uma entidade de pessoa, ela deve armazenar atributos que caracterizam a pessoa, tá bom? Então, um exemplo aqui, ó, na tabela cliente, deve ter apenas campos relacionados com clientes. Jamais em uma tabela cliente eu posso ter atributos que informem os produtos comprados por esse cliente, tá? Então, os produtos comprados por um cliente devem estar armazenados em uma outra tabela, tá? Então, a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais. Então, nesse exemplo, a gente tem aqui um cliente, tá? A gente tem um animal, onde o animal pode ter vários, quer dizer, o cliente ele pode ter vários animais, tá? Tanto que aqui o ID cliente está como chave estrangeira na tabela animal, então aqui ao lado muitos. O animal ele possui uma determinada espécie. Eu tenho um tratamento aqui, então o tratamento eu tenho a data inicial, data final do tratamento e eu tenho um ID do animal que fez esse tratamento, tá? Na tabela cliente eu tenho o nome, endereço, bairro, CEP, cidade, estado, telefone. Então aqui o cliente, por mais que ele tenha animais, eu não tenho aqui informação na tabela cliente dos animais do cliente. Na tabela animal eu tenho o nome, a idade e o sexo do animal, a espécie a que ele pertence, o ID dessa espécie, e eu tenho o ID do cliente a que esse animal pertence também. Mas eu não tenho informações aqui diretamente do cliente ou da espécie. Eu tenho apenas o identificador para relacionar as duas entidades, tá bom? Nessa tabela consulta, por exemplo, eu tenho a data, o histórico das consultas, um ID do tratamento, que pode ser que o animal tenha feito, e o veterinário que acompanhou essa consulta, tá? Na tabela veterinário, nome, endereço e telefone, só informações pertinentes ao veterinário. E na tabela exame, eu tenho a descrição e a ID da consulta. Então, a ideia é realmente separar os conjuntos de dados. Aí eu pergunto, essa entidade aqui que vocês estão vendo, entidade de filmes, ela está normalizada? Então, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho o ID filme, eu tenho o nome do filme, eu tenho o gênero do filme, certo? Então aqui são informações relacionadas ao filme. Depois eu coloco aqui, ó, ID mídia, o idioma, se é dublado ou legendado, o tipo da mídia, se é DVD, VHS, a seção e o preço, tá? Então aqui, por exemplo, o tipo da mídia, ele tem relação com o nome do filme? Ele tem relação com o tipo do filme? Não, né? Então, aqui eu percebo claramente que eu estou misturando assuntos diferentes na mesma tabela. O preço do filme, ele é uma informação que está diretamente relacionada ao filme? Mas o preço ele também pode mudar com o tempo. Eu tenho um histórico de preços que vai mudando com o tempo. Então, essa tabela aqui, ela tem informações que elas estão misturadas. Então, a ideia é eu simplificar essa tabela, enxugar essa tabela com menos atributos e pode ser até que seja criado uma nova entidade para o filme. Então, aqui, ó, após a normalização,
algumas tabelas podem acabar sendo divididas em 2 ou mais tabelas. Então aqui, por exemplo, eu peguei a entidade filme, ó, ele vai ter o ID, vai ter o nome, vai ter o gênero, só isso. Na entidade mídias, eu tenho o ID, eu tenho o ID do filme, daquela mídia, se é um DVD ou VHS, qual filme que tem naquele DVD em específico, qual o idioma que tem naquele DVD, qual a seção onde está armazenado e qual o preço dessa mídia. Então aqui a gente separou claramente em 2 entidades, a entidade filme e a entidade mídias, tá? Então a normalização nada mais é do que uma sequência de etapas que no final eu tenho um modelo de dados estável com mínimo de redundância, como eu falei anteriormente. Então o objetivo é basicamente minimizar a redundância, reduzindo com isso a inconsistência, facilidade de manipulação do meu banco de dados, um ganho de performance e facilidade de manutenção do meu sistema como um todo. Se eu observar aqui, voltando, ó, por exemplo, na entidade filme, eu só tenho agora dois filmes, certo? Eu tenho uma janela suspeita e Minority Report. Então aqui eu tenho apenas 2 registros nessa entidade filme. No modelo anterior, como eu tinha redundância, ó, eu tinha aqui 8 registros na minha tabela filmes grandona, sendo que um filme, eu só tinha 2 filmes distintos. Então, aqui tem o que a gente chama de redundância. Uma janela suspeita aqui está aparecendo de forma redundante, esse aqui está aparecendo de forma redundante, esse aqui está aparecendo de forma redundante, certo? Então isso aqui é péssimo para o banco de dados. Por quê? Porque primeiro ele acaba armazenando o quê? Mais informação que é duplicada. Isso, obviamente, em algum momento pode degradar o desempenho do meu banco, tá? Então essa situação aqui é indesejável. Eu ter informações redundantes no mesmo atributo é uma situação indesejável. Já no modelo posterior aqui, ó, eu tenho na entidade filme dois registros, uma janela suspeita e Minority Report. Então eu não tenho redundância aqui da minha informação. Além do mais, vamos supor que eu queira atualizar esse filme aqui com essa mídia, da mídia 1002. Vamos supor que o cara queira inserir na mão o nome desse filme. E, por acaso, ele digitou uma janela suspeita, aqui ele colocou o A maiúsculo, tá? Ou então ele digitou errado, colocou uma janela suspeita, colocou um outro A aqui no final. Se eu for procurar as mídias desse filme, Uma Janela Suspeita, quando eu for procurar pelo nome correto, eu não vou achar esse segundo registro. Por quê? Porque esse segundo registro aqui, ele está com uma grafia diferente desse primeiro. Então, em relação à atualização dos dados, corre esse risco ainda de eu digitar algo errado e eu não conseguir depois localizar esse registro, tá? Aqui, diferentemente no outro modelo, simplesmente eu tenho um cadastro de uma janela suspeita, tá? Então, se eu for procurar uma janela suspeita, eu só vou ter como achar essa informação, ok? Então, não tem perigo aqui de eu ter dados errôneos atualizados na minha tabela, que é muito comum, erro de digitação do usuário, acabar cadastrando informação errada, ok? Então, passando aqui adiante, o processo de normalização ele aplica uma série de regras sobre uma tabela de um banco de dados para verificar se ela está corretamente projetada. Existem 5 formas normais, ou seja, são 5 passos. A primeira forma normal, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta forma normal. No momento que eu alcanço a terceira forma normal, já é considerado que esse modelo de dados é estável ao atingir essa forma, tá? Então, a forma quarta e quinta, ela não é muito necessária. Na prática, a gente vai acabar utilizando as 3 primeiras formas normais. E o que é que diz a primeira forma normal? A primeira forma normal, ela diz o quê? Ela diz que
Uma entidade, ela está na primeira forma normal, quando nenhum dos seus atributos possui repetições, certo? Os atributos são indivisíveis, ou seja, possuem apenas um valor por célula. Então, se eu atingir essas duas restrições, esses dois requisitos, eu posso dizer que minha tabela está na primeira forma normal. Em outras palavras, a primeira forma normal reprova relações dentro de relações. Essa imagem aqui ficou ruim, né? Mas basicamente aqui eu tenho um CD, aqui o CD o nome é mais do mesmo, eu tenho uma gravadora que é Mi, eu tenho um preço que é 15, e aqui eu tenho as faixas desse meu CD, tá? Então aqui, por exemplo, o CD mais do mesmo, ele começa aqui e vai aqui até a faixa 18. Então a faixa 1, a música Será, autor Renato Russo, o tempo 2:28, e ele tem um CD indicado 2. A música 2 ainda é cedo, também do Renato Russo, e assim sucessivamente. Depois eu tenho o CD Bate-Boca, onde ele vai ter aqui as faixas de 1 a 14. Então, claramente, esse modelo aqui não está normalizado na primeira forma normal. Por quê? Porque eu tenho repetições. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar a chave primária da entidade e identificar o grupo repetitivo e removê-lo dessa minha entidade. Caso seja criada uma nova tabela, a chave primária deverá, na verdade eu costumo falar que isso aqui pode, tá? Não é obrigado, ele deverá ser uma chave composta. O que é uma chave composta? É uma chave primária onde eu tenho mais de um atributo. No caso aqui, tendo a chave primária da primeira tabela e a chave parcial da relação aninhada, da segunda tabela. Então, por exemplo, na primeira forma normal, eu criei aqui uma entidade somente para CD, onde eu tenho um código do CD, o nome do CD, nome da gravadora, o valor, já que o valor é do CD, o tempo total e o CD indicado, né? Só relembrando aqui, na tabela anterior, eu tinha essas informações, mas eu tinha também as informações aqui, se eu olhar essas informações aqui de faixa, isso aqui são informações relacionadas ao quê? À música. Uma coisa é minha entidade CD, né? Que é esse aqui, esses atributos. Outra coisa é minha entidade música, certo? Então são coisas distintas. E a ideia é separar dois conjuntos de dados distintos, sendo que o CD ele contém várias músicas que são representadas pelas faixas. Então aqui a minha entidade CD ficou com o código CD, o nome da gravadora, o preço, o tempo total e o CD indicado. Já minha outra entidade, que eu posso chamar aqui de entidade música, aqui seria música ou faixa, aqui eu tenho entidade CD, embaixo eu tenho entidade música ou faixa. Então eu peguei a chave primária, é o código CD, que é a chave primária dessa tabela, que era a tabela grandona, o número da faixa, então o código CD e o número da faixa, isso aqui é o que ele chama de chave composta, tá? Minha chave primária, ela é composta por esses dois atributos, ok? Então depois eu tenho aqui a música, eu tenho o autor e eu tenho o tempo. Então esses dois atributos, código CD e faixa, eles compõem a minha chave primária da entidade música, tá? Se eu fosse colocar aqui essa tabela aqui na primeira forma normal, o que é que eu teria que fazer? Lembrando aqui, vou até voltar aqui, a primeira forma normal, eu tenho que remover os grupos repetitivos da entidade, voltar aqui para as regras, na verdade. Os atributos são indivisíveis, ou seja, possuem apenas um valor por célula, certo? Se eu olhar aqui, o telefone, ele tem um único valor por célula? Não, né? Então eu já vejo que telefone, aqui, ele é um atributo que pode ser multivalorado. Então eu posso removê-lo da entidade cliente, né? O endereço,
é um atributo composto, é um atributo que tem vários atributos dentro, né? Eu tenho a rua, eu tenho um número, eu tenho um bairro e aqui eu também tenho o CEP, certo? Então, qual é a ideia aqui, ó? Todos os clientes possuem rua, CEP e bairro e essas informações estão na mesma célula da tabela. Logo, ela não está na primeira forma normal. Então, os atributos compostos, eu divido esses atributos. Então, para normalizar isso, a gente deve colocar cada informação em uma coluna diferente. Então, aqui ele separou rua, bairro e CEP. Ainda há clientes com mais de um telefone e valores da mesma célula. Então, também eu vou criar uma outra entidade somente para armazenar os telefones do cliente. Então, minha entidade cliente ficou com o nome, com a rua, com o bairro e com o CEP. Então, eu quebrei aquele atributo composto em 3 atributos aqui. E meu atributo multivalorado, como eu não sei quantos telefones ele pode ter, pode ser que seja 1, pode ser que seja 2, pode ser que seja 5 ou mesmo 10 atributos, supondo, né? Então, eu vou colocar eles em uma outra tabela, em uma entidade de telefones, onde eu vou ter o código do cliente e o telefone do cliente. Então, o código do cliente aqui, no caso, ele pode se repetir, tá? Como se repetiu aqui o código do cliente 1 para telefones distintos, ok? Então, aqui eu criei a entidade cliente e a entidade telefone, tá? Para aplicar a segunda forma normal, eu tenho que garantir que todos os atributos estão na primeira forma normal, ou seja, eu eliminei as repetições, tá? Eu eliminei os atributos compostos e multivalorados. Então, tem que satisfazer a primeira forma normal e todos os atributos não chave dependem unicamente da chave. Então, aqui eu tenho que garantir isso aqui, que os atributos não chave, que não são chave primária nem chave estrangeira, eles dependem unicamente da chave. Então, eu devo perguntar para cada atributo que não seja chave, se ele depende apenas da chave da entidade. A ideia disso é o quê? Apenas coisas semelhantes devem estar unidas em grupos semelhantes. Então, a solução: separar os atributos independentes, identificar entre os atributos uma nova chave para a minha entidade, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, eu pergunto aqui, nome do CD depende do CD? Depende. Então, esse cara continua, está relacionado ao CD. A gravadora depende do CD? A gravadora depende do código do CD? Não, né? Então, isso aqui eu posso separar uma entidade gravadora. O preço depende do CD? Depende, tá? A faixa depende do CD? Não necessariamente, né? Então, eu posso ter uma entidade faixa. A música depende do CD? Não. Eu posso ter a mesma música em CDs diferentes. O autor depende do CD? Também não. Um autor ele pode trabalhar em diferentes CDs. O tempo depende do CD? O tempo da música? Não. O tempo, na verdade, depende da música. O CD indicado depende do CD? Depende. Então, se eu olhar aqui, ó, eu criei uma tabela autor, tá? Então, o autor está relacionado com o código autor. Na tabela CD, o nome do CD depende do CD. Código da gravadora, aqui é só o código, depende está relacionado ao CD, coloquei só o código, né, a chave estrangeira. O preço depende do CD, tempo total depende e o CD indicado também. Mas eu criei uma nova entidade aqui, que no caso foi a entidade gravadora, onde a gravadora ela vai ter o nome da gravadora, né, que depende unicamente do código da gravadora. O endereço também é da gravadora, o e-mail também é da gravadora. Então, aqui em gravadora, se você olhar, eu não tenho nenhum atributo que não seja de fato intrínseco à minha gravadora. No CD, eu ainda tenho aqui o código da gravadora, mas lembrando que esse código da gravadora, na verdade, é uma chave estrangeira. Então, para chaves estrangeiras, eu não faço
esse questionamento, né? Eu verifico se para cada atributo não chave, segundo a regra, né? Para cada atributo não chave, se ele depende unicamente da minha chave, ok? Então, agora eu tenho a segunda forma normal aplicada a essa entidade. Eu ainda vou ter, daquele modelo, eu vou ter a entidade música, né? Porque música não depende de autor, não depende de CD e não depende de gravadora. O CD, ele contém músicas, né? Mas a música pode estar em CDs distintos. Então, vou ter a entidade música, onde eu tenho o código da música, a música, o tempo da música e o autor da música, tá? O autor aqui poderia até ser o ID, né? Ele aqui colocou, aqui poderia ser a chave estrangeira, né? Já que eu, anteriormente, eu já criei aqui o código do autor e o autor. Então, bastaria eu ter esse código do autor aqui. Mas acabou que no slide aqui ficou errado, tá? O certo aqui, de fato, seria ser code autor. Ok? Aí eu tenho a entidade item CD. Que a entidade item CD nada mais é do que dizer que um CD em uma determinada faixa contém uma determinada música. Então, a música 1, por exemplo, ela pode ser a faixa 1 de um determinado CD1. Mas pode ser que essa mesma música 1 ela esteja na faixa, até no mesmo CD, né? Pode ser que ele esteja na faixa 10, como uma versão ao vivo, por exemplo, dentro desse mesmo CD1, né? Mas pode ser também que essa mesma música 1 ela seja a faixa 5 de um CD 2, tá? Então, essa tabela aqui, tem CD, ela seleciona a música, ela determina em qual faixa aquela música está em um determinado CD, ok? Então, aqui o exercício, colocar essa tabela aqui na segunda forma normal. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que perguntar se os atributos não chave, eles dependem do atributo chave. Por exemplo, código do produto depende do pedido? Aqui eu já sei que não, né? Código do produto é uma coisa, pedido é outra. O produto, o nome do produto depende do pedido? Isso aqui eu também já sei que não, né? Na verdade, o nome do produto ele está vinculado ao código do produto. Então, eu já sei que essas duas entidades aqui, ó, esses dois atributos, eles podem compor uma entidade. A quantidade depende do número do pedido? Aí sim, um pedido ele vai ter uma determinada quantidade de um determinado produto. Não é isso? O valor unitário depende do pedido? Não, né? O valor unitário, na verdade, ele depende do produto. Ele se relaciona ao produto. O subtotal se relaciona ao número do pedido? Também não, né? O subtotal, se a gente analisar, ele nada mais é do que um cálculo da quantidade pelo valor unitário que vai resultar aqui no subtotal. Então, o subtotal ele é calculado a partir dessas duas informações. De forma que eu poderia até suprimir esse meu atributo da minha tabela, tá? Então, essa informação aqui, ela pode ser suprimida. Por quê? Aí eu lembro lá da aula 1 que a gente falou o conceito de dado e o conceito de informação. O que a gente deseja armazenar num banco de dados são dados, são informações que são persistentes, que não modificam, né? Então, isso aqui é o dado. A informação é algo que eu posso extrair a partir do dado. Então, esse subtotal eu posso calcular a partir do dado a quantidade e o valor unitário. Similar, por exemplo, à idade. Se eu tiver a data de nascimento de um cliente, isso aqui é o dado. Esse dado aqui, ele não muda, tá? Mas se eu colocar um atributo no meu banco chamado idade, a idade
ele vai mudar ano a ano. Então, isso aqui é uma informação. É uma informação que eu posso calcular a partir da minha data de nascimento e o ano atual. Então, eu consigo calcular a minha idade. Lembrando também o que a gente falou. Num banco de dados, o que eu desejo armazenar são dados. O ideal é que eu não armazene informações. Por quê? Porque a informação pode ser calculada, extraída a partir dos dados. Então, obviamente que se eu armazenar somente os dados, eu consigo armazenar menos informações, né? Então, meu banco ele pode ficar mais eficiente, ok? Beleza? Que dá para mudar. Mas enfim, então vou apagar aqui. Agora eu pergunto para vocês. Vamos supor o seguinte cenário. Vamos supor que eu tenho um sistema de um mercadinho, tá? Um mercadinho de bairro mesmo, onde no meu sistema eu realizo poucas vendas por dia, né? Eu realizo ali, sei lá, 50 vendas por dia, 100 vendas por dia, 300 vendas por dia. Se eu não armazenar essa informação do subtotal, eu consigo facilmente calcular a informação das vendas em um dia, já que são poucas vendas. Então vamos supor que o dono do mercadinho ele querer emitir um relatório das vendas realizadas no último dia. Então, como são poucas vendas, então facilmente ele consegue calcular, multiplicando a quantidade pelo valor unitário, a quantidade de vendas, o valor vendido no último dia. Tá? Agora, vamos supor que a gente está falando de uma rede de supermercados como o Extra, tá? Onde são realizadas milhares de vendas por dia. Né? Então, se o dono lá do Extra chegar e quiser calcular a quantidade pelo valor unitário para saber o quanto ele vendeu no dia anterior, então isso aqui já vai demorar muito tempo, já vai requerer muito processamento. Então, esse relatório de vendas para ele pode ser que seja muito demorado, tá? Então, nesse caso do Extra, por exemplo, provavelmente é melhor que ele armazene essa informação aqui do valor total de cada venda, porque quando ele for emitir o relatório, ele consegue emitir esse relatório para o dono de forma mais rápida, tá? Então, eu acabo armazenando informações redundantes no meu banco, mas eu acabo ganhando desempenho no meu banco também, tá? Então, assim, é como eu falei, banco de dados não é uma ciência exata. Dependendo do problema, pode ser que você queira adotar uma solução ou não. Eu posso dizer que armazenar o subtotal é errado? Não, não é errado. Apesar de que a segunda fórmula normal diz que o ideal é que eu não armazene a informação desse jeito. Mas, se isso for importante para o meu sistema, se me trouxer algum ganho, algum benefício, então é melhor que eu armazene essa informação, tá ok? Então aqui, indo para a segunda fórmula normal, ó, ficou a tabela produto, código do produto, produto, basicamente esses dois primeiros atributos, né? E depois a gente ficou com a tabela do pedido, onde tem o número do pedido, tá? Vai ter o código do produto, no número do pedido, a quantidade e o valor unitário. Eu não coloquei aqui quantidade e o valor unitário. Não tem aqui a informação, quer dizer, aqui ainda colocou a informação do subtotal, né? Mas é uma informação desnecessária. Terceira forma normal, todos os atributos não chave, não depende de nenhum outro atributo não chave, que na verdade aqui sim é o caso da terceira forma normal, tá? Onde esse atributo aqui, o subtotal, ele está dependendo desses dois outros atributos, tá? Um atributo que não é chave, que é o subtotal, ele está dependendo de outros atributos não chave. Então, ao colocar na terceira forma normal, eu vou eliminar essa redundância aqui,
Ficaria dessa forma a tabela. Beleza, pessoal? Então, é isso sobre normalização. Isso aqui é o que a gente vai estar usando em sala de aula.